Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aulinha aí sobre saneamento básico. O que significa saneamento básico? É um conceito que está relacionado com o controle e distribuição dos recursos. Abastecimento, tratamento e distribuição de água, esgoto sanitário, coleta e destino adequado do lixo. Também é referente ao saneamento básico a questão da limpeza pública, os locais públicos aí. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saneamento básico é o gerenciamento ou controle dos fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos ao homem, prejudicando seu bem-estar físico, mental e social. Tá bom? Qual é a importância do saneamento básico? Ele vai promover a manutenção da saúde pública, preservação do meio ambiente, contribui para o crescimento econômico, abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo e resíduos sólidos e drenagem urbana. Qual é a importância do saneamento básico para a saúde? Aí tem a vertente econômica, que vai ser a limpeza dos locais públicos aí, onde acumula muitas pessoas para poder fazer suas compras, né? A retirada de todo aquele lixo industrial e tudo mais. Consciência e preservação do meio ambiente, afinal, se a natureza está suja, vai promover aí problemas para nós também, não é só para o ambiente natural, né? Extração das águas, como o esgoto é descartado, compromisso com as gerações futuras e com a natureza. Nós temos que lembrar aí, nesse tópico, que a peste negra, que acometeu aí diversas vezes, mais de uma vez inclusive, na Europa, a peste negra ela foi justamente pela falta de saneamento básico, pela falta de limpeza e pela falta de retirada desses lixos e resíduos, né? Todo dejeto, fezes, urina era jogado nas ruas na Europa, assim como os restos de alimentos e tudo mais. Era pútrefo, né? A rua era a fermentação dos resíduos ocorria na rua, as ruas de lá fediam. E com isso acumulava-se muitas pragas aí no local, né? E aí com o aumento dos ratos veio a peste bubônica, né? Peste negra. O que causa a falta de saneamento básico, né? A falta de saneamento básico, o que nos prejudica? Como eu acabei de falar da peste negra, vai aumentar a quantidade de pragas em ruas, vai aumentar a quantidade daqueles animais, seres vivos que nos prejudiquem nas ruas, proliferando doenças, tá? Vai ser muito mais fácil aí proliferar doenças, contaminação de alimentos, de água, tá? Os principais prejudicados são sempre as crianças, por ter uma noção menor, né, de limpeza. As crianças estão ali mexendo em qualquer coisa, levam a mão na boca e aí a contaminação ocorre, tá bom? Então, é muito comum em locais onde tem pouco saneamento básico, as crianças se tornarem subnutridas, as crianças terem casos graves de diarreia e parasitas, né? Outros parasitas aí sérios intestinais por conta de contaminação por falta de saneamento básico, tá? Lembrando que é muito comum em todos os países do mundo terem regiões que faltam saneamento básico. Não é uma coisa exclusiva do nosso Brasilzão, não, tá? E grandes cidades como São Paulo, por exemplo, vai ter saneamento básico em boa parte das áreas públicas, mas sempre vai ter aquele local, principalmente favelas, bairros mais afastados, que não tem. Que é o lixo vai ser jogado em qualquer lugar, o escoamento da água em São Paulo, cidades grandes onde tem muita cobertura de cimento no solo, que não vai ter o escoamento correto da água, não faz um local onde tem uma vazão adequada e aí causa enchente. Essas questões aí são todas relacionadas ao saneamento básico. Então, o saneamento básico ele vai promover o bem-estar público, entendeu? Fazer com que o ambiente da cidade se torne mais confortável para quem mora lá e seguro, né? Então, saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar
ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Qual órgão é responsável pelo saneamento básico? Em seu artigo 52, a lei atribui ao governo federal sobre a coordenação do Ministério das Cidades, a responsabilidade pela elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, chamado PlanSab. Será que a cidade que você mora tem? Então, provavelmente não. Provavelmente tem, mas está ultrapassado, tá? Esse PlanSab aí. Muitas cidades, inclusive todas as cidades que eu morei no interior, né, são muito fracas em questão do saneamento básico. O lixo, ele é jogado nas ruas, o esgoto, ele é jogado nas ruas. As casas possuem fossa porque não existe um esgoto de tratamento de água na cidade, uma estação de tratamento de água que recolha e trate o esgoto. Não existe uma estação de tratamento de esgoto, no caso, né? E tem cidades aí que não tem nem estação de tratamento de água. A água vem de poços, né? Alguém se identifica com alguma cidade que a água vem de poços? Aí tem o quê? Tem a questão, a água que vem de poço, ela tem a questão de, se o poço for perto de casas, pode se contaminar com cloroformos fecais ou com parasitas, se a água não for tratada para consumo, né? E outra coisa, a água de poços geralmente possui uma quantidade de sais minerais muito alta. Aí fala, água mineral é bom. Não necessariamente. Dependendo da concentração de sal, pode dar problema nos rins, pedra no rim, pode dar problema em qualquer glândula do corpo. Por quê? Porque as glândulas do nosso corpo, elas utilizam diversos minerais e por aí vai, para poder produzir substâncias químicas. Então, quando nós ingerimos uma grande quantidade desses produtos em nosso corpo, começa a aparecer pedrinhas, igual pedra na vesícula, pedra nos rins e por aí vai, né? Não quero dizer que possa estar associada a outros tipos de doenças, tá? Mas segundo alguns médicos, está sim. Quais são os 4 pilares do saneamento básico? Nós temos aí o esgotamento sanitário, né? Que é a coleta e tratamento do esgoto das casas na cidade, que mais uma vez é responsabilidade das prefeituras e do estado. Temos a coleta e adequada disposição dos resíduos sólidos, então temos a coleta e o tratamento adequado do lixo. Nós temos aí uma aula falando só sobre lixo, como é a forma adequada de tratar o lixo, que eu particularmente não conheço uma cidade que faça isso direito. Nós temos aí o tratamento dos esgotos, tá? E nós temos a drenagem pluvial urbana. A drenagem pluvial urbana é aqueles locais aonde a água empoça, lugares baixos, aonde foi em algum momento era brejo, pode até ter sido rio. Aí com as mudanças climáticas e ambientais da região, aquele lugar se transformou em um lugar onde tem casas, onde foi asfaltado, foi calçado, e a água ela não consegue escoar. Aí vai acontecer o que? O empoçamento, né? Vai acontecer o alagamento das casas e tudo mais naquela região. O que acontece aí? Teria que fazer um sistema de canais para que essa água, ao invés de empoçar, elas caiam em canais. Existe um trabalho muito interessante feito no Japão, onde acontece muitos tsunamis, que as grandes cidades no Japão, elas possuem um sistema de drenagem fantástico. Inclusive, vários filmes são feitos embaixo da cidade nesse sistema de drenagem, porque são salões imensos. Tem salão até de 70 metros de altura, suportando a cidade por pilares, tá? Aonde acontece aí esse escoamento para tsunami, né? Que lá é um caso recorrente de tsunami. E aqui no Brasil, principalmente São Paulo, só chover alaga. Por quê? Porque não faz uns canais, né? Alguns canais, algum alargamento do rio ou afundamento do rio, né? Nas cidades para poder conter essa água da chuva. No lugar que eu repeti 2 aqui, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto é basicamente a mesma coisa. Faltou o tratamento de água. Os 4 pilares são esses, tá?
que tratamento de esgoto e esgotamento sanitário é basicamente a mesma coisa. Faltou colocar aí o tratamento de água potável, porque também faz parte do saneamento básico, o tratamento e a distribuição de água potável pelo município. É direito de todos. Então, faltou saneamento em sua cidade, o que fazer? Tem um site aí chamado Trata Brasil que fala só sobre isso. Eu achei interessante e coloquei aqui para vocês. Ó, como buscar soluções? Formar um grupo de voluntários, né, local, para poder convidar moradores e a prefeitura para chegar a uma solução aí. Organizar reuniões para falar sobre o problema, descrever os problemas e a falta, né, da coleta de esgoto e tudo mais, capacitar os jovens, né, entender como é que nós podemos resolver esses problemas, apresentar os resultados à prefeitura, porque é a prefeitura o órgão máximo que vai corrigir isso, e acompanhar as ações, né, e comunicar à comunidade. Aí tem aqui as dicas, descobrir quais foram as propostas sobre saneamento básico dos candidatos eleitos, quais dessas propostas sobre saneamento são para a sua cidade, acompanhe o dia a dia dos candidatos eleitos, mantenha diálogo em liderança de sua cidade para discutir os problemas e possíveis melhorias, conte com o apoio de entidades, né? Aí são entidades à parte, como a Pastoral da Criança e por aí vai, para ajudar a lutar sobre essa questão. Ele traz aqui a questão dos candidatos eleitos, é porque são essas pessoas que deveriam desenvolver projeto para cuidar melhor da nossa cidade. Infelizmente não é isso que acontece. E no interior tem muitos candidatos ainda que são analfabetos, né? Então como é que uma pessoa vai escrever um projeto se ele não sabe nem ler? Tá aí um problema, vamos saber votar melhor, né? Nós temos aí etapas do tratamento de água. A água é fundamental na questão do saneamento básico. Ela está envolvida em diversos processos aí, né? Dos 4 pilares, a água está em 3. A água está no esgoto, água potável e vazão fluvial aí. Tudo é água. O lixo, nem tanto, porque o lixo é resíduo sólido, né? Na maioria das vezes. Mas o resíduo sólido jogado por aí é a água que espalha. Então nós temos aí os processos de tratamento de água feito em um local chamado Estação de Tratamento de Água, abreviação de ETA, nos locais onde possuem ela, né, todo lugar que tem. Aí nós temos aí a pré-flocação, que é a colocação de sulfato de alumínio e outras substâncias para poder limpar a água aí, né? Junto com depois vem a flocação, outras substâncias, decantação, aquele processo onde vai deixar todo o sedimento descer até o fundo, depois ele será filtrado e será desinfetado justamente com cloro. Segundo a lei, antes da água vir para a água para beber, antes de canalizar a água, né, para as casas, ainda deveria colocar flúor para ajudar na saúde dental. Só que aparentemente ninguém faz, né? Aí tem o processo de tratamento de esgoto, aí já é ETO, né? É basicamente a entrada do esgoto bruto vai acontecer em várias piscinas com grades para retirar o lixo, né? Grades maiores, retira o lixo maior. Depois outra piscina com grade menor, retira o lixo menor. Até chegar na filtração, né? De sedimentos menores aí, sedimentação, esperar, né? Descer, decantação com produtos químicos, aeração ali para aumentar a quantidade de micro-organismos na água para ajudar a limpar o esgoto, que o micro-organismo ele vai comer a matéria orgânica. O ar contribui, quanto mais ar na água, maior quantidade de micro-organismo prolifera. Sétima etapa, decantar de novo, né, junto com produtos químicos. Aí tem a desinfecção que é feita também com cloro. E aí vai ser lançado no rio. O esgoto geralmente ele vai ser lançado no rio. Algumas cidades aí eu boto fé que é bem capaz de reutilizar essa água, tá? Dependendo aí, em alguns lugares do mundo com certeza reutiliza, porque é muita seca, tá? E pode ser reutilizado sim, viu? Existe como retirar o cheiro e tudo mais. Nós temos aí, para aqueles lugares onde não tem o tratamento de esgoto, o que nos resta? É fazer fossas. A fossa mais indicada aí é a fossa séptica, que ela constitui basicamente de 3 manilhas, né? 3 locais, pode ser 3 buracos, onde você vai colocar manilha, ou você vai colocar uma fossa séptica mesmo de plástico, comprada industrialmente, ou você vai colocar blocos de cimento
e fazer ela ir. Basicamente são 3 buracos. Cada buraco, o primeiro que recebe a água vai ser um pouco mais alto que o segundo e o último buraco vai ser o mais baixo ainda, que é chamado de sumidouro. O sumidouro ele vai ser um buraco onde não tem cimento embaixo, que é justamente para poder a água descer completamente. Os outros dois eles vão ter cimento, que é para reter, né, a sujeira vindo aí da água. Com o tempo, essa fossa séptica ela vai precisar ser limpa, porque esse lixo, essa sujeira que vai caindo na fossa séptica, com os micro-organismos vão se transformando em terra, vão se transformando em adubo, tá? Tem outras versões ecológicas aí de fossa séptica com a utilização de uma piscina de micro-organismos, de algas, com a bananeira. Tem outras versões aí mais baratas e que contribuem com o meio ambiente. É muito indicado aí em locais onde não tem esgotamento, né? Onde a maioria do Nordeste, por exemplo, é assim, né? A região Nordeste aí, lugares afastados, não tem esgoto público, né? E tratamento de esgoto. O indicado é essa fossa séptica, tá? Ela é chamada unidade de tratamento primário de esgoto doméstico, separa e transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto, simples e barata de disposição dos esgotos, né? Indicado para a zona rural ou residências isoladas. No caso aí, muitos locais aí do interior que não tem tratamento de esgoto precisa dessa fossa, tá? Os poços. Locais onde não possui água encanada ou reservatório de água grande para a cidade, precisa-se utilizar poços, que vai retirar a água dos lençóis freáticos. Como é que acontece aí? Se o poço ele tiver em torno de 20 a 30 metros, no máximo, ele é chamado de poço, ou então cisterna ou cacimba. Se aumentar disso, ele vai ser chamado de poço artesiano, aí, até 1.500 metros de profundidade. É poço artesiano. Tem que ficar basicamente, no mínimo, aí, 20 metros afastado de fossas, tá? Não pode ter fossas nos próximos 20 metros do poço, porque pode contaminar a água e a água se transformar em uma água suja aí que transmite doenças, tá? Basicamente possui água, a água é mineral, né? Ela tem falta de tratamento, então ela precisa ser fervida ou colocado um cloro na água. Você pode pegar aquela água sanitária, né? Água sanitária que usa como alvejante ou desinfetante em roupas e tal. Aquela água sanitária que tem um cheiro forte, você coloca uma gota a cada litro, não, 2 gotas por litro, é isso, 2 gotas por litro que você coloque no filtro mesmo, espera meia horinha que sua água está desinfetada. Só que não é toda vez que você coloca, vai encher o filtro, colocar cloro, vai ficar fedendo a água, viu? Experiência própria. Tem que fazer monitoramento periódico do poço para ver se aquela água se mantém boa, tá? Porque o poço ele pode ter infecção, né? Alguém pode fazer alguma coisa errada com o poço, ou mesmo fossa próxima e por aí vai. Projetos ecológicos. Hoje em dia, nós temos uma gama de projetos aí para construir casas ecologicamente corretas. Você vai utilizar materiais ou estruturas, né? Em locais quentes, tem como você colocar o telhado de uma forma que faz com que a casa resfrie mais facilmente. O tratamento da própria água, sua água pode ser reutilizada, o tratamento do seu próprio esgoto de forma barata e ainda por cima com produção de compostos orgânicos que servem como adubo para a sua casa. A utilização da energia solar, mesmo em locais onde passam muito tempo nublado, tem como você utilizar a energia solar para poder prover a sua casa. Tá? Na Europa, basicamente, tem diversos locais na Europa que passa quase 4, 5 meses no escuro não, nublado, né? E que usa a energia solar para suas casas. E aqui no Brasil, que basicamente tem sol o ano todo, é só o verão,
a galera não utiliza. Isso tem muito a ver também com o incentivo do governo, né? E aumento dos impostos nessa área aí. Mas vamos ver, vamos promover essa visão ecológica, essa visão de fazer sua casa com estruturas, né? Mesmo que você não utilize materiais ecologicamente corretos, mas a estrutura ecológica de sua casa para promover o bem-estar tanto seu quanto do meio ambiente, porque você vai diminuir aí o impacto que você causa ao meio ambiente fazendo isso, tá? Tem vários métodos, várias formas aí de você utilizar, pesquise, busque, porque vale a pena. Dá força ao telhado, tem como aí modificar muitas coisas, inclusive que pedreiros e engenheiros nem sabem, nem estão ligando aí. Só pessoas especializadas mesmo, da área mesmo, que vai entender. Alguns engenheiros, tá? Não vamos entender errado, não. Mas vale a pena, até o custo-benefício, né? Sai mais barato para você, a comodidade com certeza vai ser grande. Eu espero que você tenha gostado da aula e obrigado por ter assistido até o final. Tenha um ótimo fim de semana, um ótimo dia para todos.